Casos brasileiros na Corte Interamericana. Caso Ximenes Lopes versus Brasil. O primeiro caso brasileiro na Corte Internacional foi julgado em 2006 e trata-se da morte de homem com deficiência mental em clínica, ligado ao SUS, na cidade de Sobral, Ceará. Em 4 de outubro de 1999, o cearense Damião Ximenes Lopes, de 30 anos, foi morto em decorrência de maus-tratos sofridos na casa de repouso Guararapes, em Sobral, Ceará. Pessoa com deficiência mental, ele fora internado na clínica psiquiátrica 3 dias antes após uma crise. Centro privado, mas ligado ao Sistema Único de Saúde, a instituição já tinha histórico de violência contra pacientes. Apesar dos sinais de violência no corpo de Damião, o motivo do óbito foi o primeiro registrado como morte natural e depois como causa indeterminada. No âmbito da justiça brasileira, os processos relativos ao caso pouco prosperaram. 4 réus foram indiciados em 2000. 4 anos depois, o Ministério Público solicitou que o médico Francisco Ivo de Vasconcelos, que não prestou assistência adequada a Damião, e auxiliar de enfermagem Elias Gomes Coimbra, fossem incluídos como réus. Até a sentença da Corte, a ação civil de indenização por danos morais, movido pela mãe de Damião, Albertina Viana Lopes, também não tinha resultado. Ainda em 1999, a irmã de Damião, Irene Ximenes Lopes, apresentou petição perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando as violações. O órgão admitiu a petição em outubro de 2002, após silêncio do Estado brasileiro à solicitação de informação. A falta de resposta do país se manteve no ano seguinte, mesmo após a Corte Internacional de Direitos Humanos oferecer a possibilidade de solução amistosa. Em outubro de 2003, a comissão produziu relatório de mérito, considerando o Brasil responsável por violações de direitos humanos em detrimento de Damião, emitindo uma série de recomendações. No mesmo mês, a Organização Justiça Global tornou-se co-peticionária do caso. O Estado chegou a apresentar relatório parcial sobre a implementação das recomendações, mas a Corte Internacional de Direitos Humanos não considerou o cumprimento satisfatório e remeteu o caso à Corte Internacional em setembro de 2004. O Estado pagou as dívidas devidas, chegando a R$ 280 mil em valores da época, e realizou as publicações ordenadas. Em seus relatórios de cumprimento da sentença, o Brasil apresentou uma série de iniciativas voltadas para a capacitação dos profissionais do campo da saúde mental. Em Sobral, a Casa de Repouso Guararapes foi fechada em 2001. O procedimento de supervisão do cumprimento da sentença segue em aberto, mais de 13 anos depois da decisão. O último relatório de supervisão da sentença, publicado pela Corte, data de 2010. Caso Nogueira de Carvalho e outro versus Brasil. O segundo caso brasileiro na Corte Nacional de Direitos Humanos foi julgado em 2006 e trata-se da suposta denegação de justiça contra o assassinato de advogado de direitos humanos no Rio Grande do Norte. Em 20 de outubro de 1996, o advogado ativista de direitos humanos Francisco Gilson Nogueira de Carvalho, 32 anos, foi assassinado por pistoleiros em Macaíba, Rio Grande do Norte, na zona metropolitana de Natal. Coordenador do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, ele trabalhou com ênfase na denúncia dos Meninos de Ouro, um suposto grupo de extermínio composto por policiais civis e outros policiais públicos e funcionários. Ele já havia sofrido ameaças de morte anteriormente. No âmbito da justiça brasileira, o inquérito foi inicialmente arquivado sem apontar responsáveis. Depois foi reaberto, mas somente uma pessoa foi indiciada pelo crime, o policial aposentado Otávio Ernesto Moreira, após a Polícia Federal encontrar arma utilizada no assassinato na fazenda Moreira durante a operação relacionada ao inquérito. Em 2002, após uma guerra de recursos, o policial aposentado foi inocentado pelo Tribunal do Júri em Natal, iniciando nova rodada de recursos por parte dos pais de Gilson. Em junho de 1997, logo após o inquérito ser arquivado, o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, o Holocaust Human Rights Project e o Grupo Interamericano de Direitos Humanos e o Grupo Internacional Human Rights Law Students entraram com petição na Comissão Interamericana, denunciando as violações. Em 2000, a Justiça Global se tornou co-peticionária. O órgão admitiu a petição em outubro de 2000, após o Estado brasileiro não se pronunciar adequadamente sobre uma possível falta de esgotamento dos recursos internos. Em 2003, a Corte Internacional apresentou a possibilidade de solução amistosa, mas o Brasil não se pronunciou a respeito. Os peticionários solicitaram que a análise da demanda prosseguisse. Em março de 2004, a comissão produziu o relatório do mérito, considerando o Brasil responsável pelas violações de direitos humanos apresentadas na petição, já que o Estado não controvertou os fatos e as provas alegadas pelos peticionários. O órgão emitiu uma série de recomendações, incluindo a investigação do crime.
o pagamento de indenizações e a adoção de política global de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos. O Brasil chegou a apresentar 3 relatórios sobre o cumprimento das recomendações, mas a Corte Nacional não considerou o cumprimento satisfatório e remeteu o caso à Corte em janeiro de 2005. Como a morte de Gilson ocorreu antes do reconhecimento da competência do Tribunal pelo Brasil, a demanda da comissão só se refere aos fatos ocorridos após esta data. A Corte Interamericana negou as 2 exceções preliminares interpostas pelo Estado brasileiro. Na mesma sentença, destacou o dever dos Estados de facilitar a atuação e proteger a vida e a integridade dos defensores de direitos humanos. A despeito disso, considerou que não ficou demonstrado que o Brasil violou direitos à proteção e às garantias judiciais dos pais de Gilson, arquivando o caso. Após a sentença desfavorável da Corte, os pais de Gilson continuaram interpondo recursos relacionados ao processo penal contra Otávio Ernesto Moreira perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, mas nenhum deles prosperou. Ninguém foi preso pelo crime.